eu não me engano... O Brasil é o quinto maior país de Quinto casos de maior, feminicídio. Exato. 33%. Se eu não me engano, no Brasil, do ano de 2020, se eu não me engano, se não me falha a memória, mais de 1.350 mulheres morreram ou foram vítimas de Feminicídio. feminicídio. Feminicídio saiu depois da Dilma Rousseff, né, que sancionou a lei 13.104, se não me falha a memória. 2015, né? 2015. No dia 9 de março, um dia depois do Dia da Mulher, ela sancionou essa lei. Muito importante, através da Maria da Penha, tudo, né? Foi terrível. Terrível. Depois da pandemia, multiplicou. Por quê? Porque se encontraram em casa, pastor. Antigamente saía de manhã, dava um beijinho, voltava à noite, a mulher estava produzindo, esperando comida pronta, né? Ou vice-versa. Hoje não, hoje se encontra. Hoje os conflitos estão. Então aquilo que não foi resolvido no passado, na convivência, a pandemia trouxe à tona. Sabe aquele problema que a gente escondeu debaixo do tapete? O tapete foi Vamos levantado. relevar, vamos Exatamente. empurrar com a barriga. A pandemia, porque depois de toda a briga, todo casal que está assistindo, depois de toda a briga, o Alex e a Jéssica discutiram por algo, depois de que discutiram, no outro dia, sentem e vamos falar sobre a briga? A gente brigamos por causa disso? A gente não fala. Ah, ficamos bem, glória a Deus, vamos namorar, vamos passear. Só que ficou para trás. E não foi resolvido, pastor. E foi jogando debaixo do tapete. Chega um dia que o tapete não aguenta mais tanta sujeira. Então a pandemia veio revelar o que estava oculto. O respeito, a comunhão. Então, antigamente, um homem saía de manhã, voltava à noite e vice-versa. Agora não, agora estão se encontrando. Foi bom para pôr a casa em ordem, para haver faxina. Mas muitas mulheres sofreram, pastor. A pandemia trouxe a convivência, né? E a convivência, a vida a dois, ela é um desafio. O lar cristão, para quem está assistindo que não é cristão, é um desafio. É duas pessoas diferentes. É o negativo e o positivo morando debaixo do mesmo teto. Tem que ter um alinhamento, o respeito tem que prevalecer. Eu acho que a pandemia veio revelar isso, o que estava guardado, né? O que estava oculto. E o respeito, né, pastor? Tudo vai pelo respeito, né? Ninguém começa agredindo ninguém assim. Existem os primeiros sinais que nós chamamos, né? Quais são os primeiros sinais? O tom de voz, não só agressão física, mas a psicológica, né? Sem mim você não vai conseguir nada. A dependência financeira de muitas mulheres fazem elas se submeter Por conta da dependência a uma financeira. vida. Se eu perder, como que eu vou fazer? Como que eu vou criar meus filhos? Como que eu vou pagar meu aluguel? Ele que mantém a casa. Então ela acaba se submetendo a isso, né? E o homem chega como? Esse nível de autoridade. Porque ele se sente desafiado. Ele se sente desafiado. Então ele se sente afrontado, desafiado. Então ele quer provar que ele é o cabeça. Mas né? prova de uma maneira totalmente errada. Totalmente errônea. Então a pandemia veio para trazer, infelizmente, esses números, né? A gente acompanhamos de perto, fomos até a delegacia da mulher, fizemos uma reportagem com a delegada. Casos, nós fomos lá gravar, o pessoal do Café com Maná fomos lá gravar. Casos, mulheres chorando para ser atendida. Então, quer dizer, é algo que está muito próximo da gente. E o que me assusta é entender que esses casos estão chegando nas igrejas, no meio cristão, né? E como aconselhar? A gente fazeria o quê? Sentaria com o casal. Traz à tona. Confessai as vossas culpas aos santos. Para quê? Para que sarais, a Bíblia diz. Então, quanto mais eu culto, mais eu fico enfermo. Conversa com os pastores, conversa com esse casal que vai ser seu conselheiro. Chama, expõe. Mas o marido fala isso, ó, que isso fica entre nós. Ah, se o pastor souber, vai oprimindo mais a pessoa. O ideal seria quem? Os dois, o casal, entender. Eu vim de um lar agressivo. Eu presenciei o feminicídio na minha casa. Minha mãe já foi muito agredida pelo meu pai. E a gente via. A ponto que um dia os próprios irmãos se juntou para pegar o meu pai. Então a gente já vem disso há muitos anos. Eu tive um relacionamento que foi agressivo passado. Agressão de ambas as partes. Então eu já fui um covarde no passado. Eu já tive do outro lado. De agredir a outra pessoa, de ser agredido. Porque o homem, ele, no meu caso, era se defender. A pessoa vinha agredir, eu me defendia. Mas chega um tempo, um momento que o homem, ele quer se portar como homem. E ele acha que ser o homem é ser o leão da selva. E não é, né? Então acaba revidando. Você falou que Deus, ele ama a família. Ó, Deus, ele ama o casamento, isso é óbvio. Mas antes disso também, nós somos filhos deles. Malaquias 2,16 diz que Deus, ele odeia o divórcio. Odeia. E o texto continua também que diz que ele odeia o homem violento. Então fica meio que no impasse. Eu acho que como pastor fica um impasse muito grande, é uma certa orientação. O que eu orientaria hoje, aconselharia? Sente que seus pastores conversam. Se não resolver, polícia. Polícia. E como o Patrick? Como o Patrick, esquece o pastor, liga 190. Separa. Primeiro grito dele.
Pastor também briga, né? Evangelista também briga. A gente discute também. A gente discute como crente. E bonito. presbítero também briga? Briga. Mas se eu vim para Jesus agora, como foi a pergunta, agora eu vim para Jesus, e agora? Eu vou deixar essa ira subir novamente? Não. Aí existe o domínio próprio. Aí vem o domínio próprio, o caráter que foi formado. Tá Mas sendo- como aprender isso? Com Não- o Espírito Santo, não- nosso professor é, precisa. não deixar o leite transbordar. Sim. Então vai começando assim, já tem cortando. Primeira coisa tem que ser o respeito. Tanto com mulher quanto pro homem, respeito. Sim. Em primeiro Eu lugar. nunca gritei com a minha esposa. Eu nunca, em 14 anos quase junto, eu nunca disse um palavrão pra ela. Eu nunca disse cala sua boca. Nunca. Eu nunca nem soltei pum na frente dela. Então eu vim pra Jesus, eu tive esse relacionamento lá fora. Eu tive esses conflitos fora. E quando eu vim pra Jesus, quando tô num casamento, quando vem as contendas, como a gente faz? Administra a briga. Porque o feminicídio tem que ser, pastor, esse tema tem que ser excluído na sociedade. No todo, não só cristão, mas do ímpio. Não existe. Mulher não se bate, mulher se ama, mulher se beija, mulher se abraça, mulher se respeita. É um vaso frágil, é um presente. É frágil aparentemente, né? Não, é um vaso frágil não Sim, emocionalmente. Não emocionalmente. Não emocionalmente. Porque o homem ele veio do barro, a mulher veio da costela. Exatamente. Não, eu não digo frágil emocionalmente. Sim. Mas frágil, que eu digo, é na adaptabilidade carinho. que ela tem, no carinho, No e carinho. de aperfeiçoar um sentimento um para o outro. Sim, no Isso carinho. é fragilidade. É, no amor. Então, biblicamente, a mulher que está passando por isso, ela tem que ser acompanhada. Os dois, pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso me tratar. Tem uns que precisam passar por psiquiatra. Tem uns que tem que ser medicado. Por que quando eu quebro o pé eu vou no ortopedista? Por que eu tô com problema de coração eu vou no cardiologista? Por que eu tô com problema na mente psicológica eu tenho que fazer o quê? Tem que ir pro monte? Perfeito. Eu creio na oração. Eu creio na palavra de Deus que diz que eu sou mais que vencedor, mas tem dia que a palavra ela não entra. Ainda dia- mais em circunstâncias extremas. Tem dia que a oração ela não supre. Eu Sim, aconselho esses casais procurarem ajuda. Porque tem uns que precisam de ajuda psicológica mesmo. Já virou um vício, a agressão, a violência já está dentro dele impregnado. Viu os pais agredindo. O pai achou que era dono da esposa. Então tem muito isso. O cara se acha dono da pessoa, propriedade exclusiva dele. Não é. Não é, pastor. Sabe qual é o problema, pastor Patrick? Deus disse assim, ele criou o céu, ele criou a terra e criou todas as coisas que há aqui. E diz para o homem, governe. Sobre as coisas da terra. Mas ele nunca disse governe o homem. Sabe onde os homens pecam? É quando ele tenta governar outra homens, pessoa. não dá. Porque entra em um território muito perigoso. Pastor, ele usa muito a palavra submissão. A gente vê isso, mato. O homem não entende que a mulher ela tem que ser submissa a ele. Ao quê? Isso é À real. vontade dele? Não, qual que é o padrão? O que a Bíblia fala sobre submissão? Qual foi o texto que Paulo trouxe isso? Efésios capítulo 5. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Mas o versículo 21 é o texto cabal que ninguém lê. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Mas também a palavra de Deus Amar diz sua que o esposa, Senhor assim é como o Cristo nosso cabeça. igreja. Sim, Então, vai. mas O homem é a cabeça da mulher e Cristo o cabeça do homem. e sujeitai uns aos outros. Acabou. A Jéssica obedece o Alex obedece a Jéssica. Isso não é loucura. E Deus deu uma ordem, Efésios 5. Quando a gente rompe isso, vem feminicídio, vem agressão, vem da Atena. Qual que é a ordem? E a palavra fala, né, pro marido amar a mulher como Jesus Cristo amou a igreja. Amor, igreja. Você percebeu que Deus não manda a mulher amar o homem? O texto não diz homem. Ele enfatiza mulheres e marido. Paulo não vai enfatizar o homem. Só no versículo 31, que ele diz assim, como o homem sai da casa do seu pai e da sua mãe e iniciar a sua mulher. Mas o marido e esposa, ele trata, vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos. Mulheres, por que não esposa e marido? Paulo diz mulheres e marido, porque para ser marido tem que ser muito mais que homem. Ó, Marido é muito mais que homem. Os caras acham que a mulher tem que lavar, a mulher tem que passar. Eu vou cozinhar, vou nada, eu sou gay. Vou lavar louça? Não sou gay. Porque ele acha que o homem é isso, é o selva. Não, não é. E até onde vai a submissão da Jéssica? A pergunta é essa. Tá, eu vou ser submissa a ele, mas aonde? Até que ponto? Qual foi a ordem de Deus? Marido, Alex, ame a Jéssica. Maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Jéssica, se submeta ao Alex. Filhos, obedeça aos seus pais. Essa é a ordem. A lei é essa. O marido ama, a esposa obedece e o filho respeita. Eu não rompo isso. Como o texto diz, sujeitai ao vosso marido como ao Senhor. Então, Senhor. o limite máximo é o Senhor.
Só Alex fala, Jéssica, vamos roubar um banco ali? Ah, eu vou lá, sou submissa, né? Não. O propósito é no temor do Senhor. Então, exatamente. Se eu aleluia. rompi o Se temor, se feriu ali acabou minha aquela ligação, submissão. já era. qual que é a submissão? Submissão. Sub, abaixo, missão. Submarino, subterrâneo, sub, abaixo, missão. Qual que é a missão do marido? Amar a esposa. Certeza que chegou um tempo que nós, como igreja, como altar, como liderança, nós temos que barrar os homens agressores. Com certeza. Não podemos mais promover isso durante um tempo. Não é que promovemos, mas porque o fulano tem um dízimo legal, deixa ele aqui no altar. Não, fazer vista grossa. O fulano cada um se vira, ele toca bem, ele canta bem, ele prega bem, não. Exatamente. Ou quem, como o vídeo fez, né? barrar. O vídeo fala, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Gente, você não vai se envolver na briga. É melhor meter a colher antes do que a faca. Exatamente. Ó, tem um comentário que tá assim, Aleluia. da Linda Yane Brandão. Beijo, Linda. Infelizmente, boa parte dos cristãos ainda culpam a mulher por isso. Apontam Certeza que chegou um tempo que nós, como igreja, como altar, como liderança, nós temos que barrar os homens agressores. Com certeza. Não podemos mais promover isso durante um tempo. Não é que promovemos, mas porque o fulano tem um dízimo legal, deixa ele aqui no altar. Não, fazer vista grossa. O fulano cada um se vira, ele toca bem, ele canta bem, ele prega bem, não. Exatamente. Ou quem, como o vídeo fez, né? barrar. O vídeo fala, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Gente, você não vai se envolver na briga. É melhor meter a colher antes do que a faca. Exatamente.